Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é a volta dos 3 jogos E estes, então, vídeos são sobre 3 jogos que têm algum tipo de tema em comum. E desta vez o tema em comum é o inverno. Quando eu estou a filmar isto, começou então o frio a valer em Portugal e por isso mesmo nada melhor que uma entrada no inverno com 3 jogos sobre inverno. E vamos já começar com estes 3 jogos. Não é um top, é simplesmente 3 jogos, falar sobre 3 jogos que têm este tema em comum. E o primeiro jogo é o Carcassonne Winter Edition. É isso mesmo, edição de inverno do Carcassonne. Este é um jogo, continua a ser um jogo do Klaus Jürgen Wreder. É um jogo, também continua a ser originalmente da Hans im Glück, que é um jogo de Devir. E é um jogo originalmente de 2012, portanto cerca de já 11 anos mais ou menos depois de sair o primeiro jogo. É um jogo para 2 a 5 jogadores, 8 ou mais anos de idade e durante 30 a 45 minutos. Este é um Carcassonne normal, com os mesmos mecanismos, isto é, um Carcassonne onde temos várias peças, tiramos uma peça, essa peça vamos construir um tipo de mapa em comum. Quando colocamos a peça temos que a fazer coincidir todos os lados dessa peça, com os campos, com as estradas, com as cidades, e depois de colocarmos a peça podemos ou não, se tivermos, colocar um trabalhador nessa peça, seja para tomar conta de uma estrada, de uma cidade, de um mosteiro ou de um campo. Se o pudermos fazer, porque não podemos colocar já em cidades onde já estão a ser dominadas por outros jogadores, nem campos, nem caminhos. E qual é a diferença entre o Carcassonne normal, dito normal, o Spiel des Jahres de 2001 e este Carcassonne de inverno? É mais ou menos muito pouco. Basicamente é o aspecto das várias tiles tem a ver com o inverno, tem a ver com campos de neve, com vários tipos de edifícios e cidades com neve, mas é muito mais bonito do que o Carcassonne original. Portanto, este Carcassonne foi antes do Carcassonne das últimas edições do Carcassonne, com ainda o Carcassonne antigo tinha um look muito ano 2000, né? E este já é muito próximo de um look das novas edições. Portanto, este é um entremeio entre a primeira e a segunda edição, as primeiras edições e as novas edições do Carcassonne. Mas o mais giro é que é totalmente compatível, porque não há nenhumas regras diferentes. Existem, como este caso, peças com formatos diferentes de caminhos, de cidades. Portanto, há caminhos que vão ter as cidades desta forma, há mosteiros que têm 2 conexões em vez de só uma. Portanto, há peças novas, mas também muitas delas são diferentes. Por isso mesmo dá para fazer a união deste Carcassonne, edição de inverno, com o Carcassonne novo. Portanto, é este Carcassonne Winter Edition. O segundo que vamos falar não tem nada a ver e chama-se Dead of Winter. Exatamente. Este é um jogo temático, enquanto que era um jogo dito euro. Este é um jogo temático chamado Ameritrash e é um jogo da Playground Games. É um jogo do Isaac Vega e do John Gilmore e é um jogo para 2 a 5 jogadores, 3 ou mais anos de idade e durante 60 a 120 minutos. Este é o jogo que eu na verdade digo que é o The Walking Dead de board game, porque então este é um jogo onde vamos ser 1 ou 2 ou até mais sobreviventes do apocalipse zombie que se refugiaram numa espécie do que nós chamamos uma colónia, de um local abrigado para evitar então os ataques dos zombies. E o que nós temos que fazer é sobreviver a um inverno extremamente duro, que faz qualquer pessoa morrer em caso de não ter nutrição e em caso de não ter algum tipo de aquecimento. E infelizmente as coisas não surgem do nada e nós temos que adquirir comida, medicinas, armas, instrumentos, etc. Temos que os adquirir. E onde nós estamos na colónia não tem tudo. E o que tinha, certamente já se esgotou. Portanto, nós temos que sair da colónia, ir aos vários locais na cidade
para adquirir todas essas coisas. E nós vamos ter vários tipos de objetivos. Vamos ter objetivos de ronda e vamos ter objetivos globais de todos e objetivos pessoais. Os objetivos pessoais ditam também se nós somos ou não traidores. É verdade, isto pode, então, ter, na verdade, a versão base tem um traidor, tem alguém que quer fazer com que a colónia falhe e os outros todos não. Ou então podemos jogar sem traidor numa versão variante. Portanto, isto é um jogo onde nós então vamos ter os vários personagens, vamos usar dados como ações. Esses dados têm uma força e certas ações precisam de dados de certo valor. Vamos lançar os dados, vamos usar os dados para fazer as várias ações e uma delas é viajar, sair da colónia para ir a vários locais na cidade. Vamos ter que andar por vários sítios sempre com frio, muito frio, e com zombies. E aí está a entrada do chamado dado da morte, que é um dado vermelho que ou podemos levar dano de frio ou podemos ser logo mordidos e morrer automaticamente. É um jogo muito divertido, com muito temático e que tem o inverno presente constantemente no nosso lançamento, num frio constante, no começámos a levar dano por frio. Um jogo espetacular que eu gosto bastante e que tem um tema do inverno muito, muito presente neste Dead of Winter. E o terceiro jogo é o Endless Winter Paleo Americans. É verdade, este é um jogo originalmente da Fantasia Games, é um jogo do Stan Kordowski com a arte do D'Amico e é um jogo para de 1 a 4 jogadores, 12 ou mais anos de idade e dura entre 60 a 120 minutos. Este é um jogo sobre a última era glacial, ou pelo menos a grande era glacial, certo? Porque ainda, na verdade, estamos numa era glacial. Mas na grande era glacial, onde a Europa e a América do Norte estavam cobertas totalmente por glaciares, por neve constante. Portanto, é por isso mesmo que chama-se Endless Winter. E nós vamos, então, ser tribos concorrentes de humanos que têm que sobreviver e desenvolver-se durante esta frígida era de um inverno infindável. Portanto, que demorou vários milhares de anos. Este é então um jogo que tem dois dos mecanismos que eu mais adoro. Tem worker placement e deck building. Portanto, muita gente compara este jogo com outro jogo que tem também estes dois mecanismos, que é o Dune Imperium, mas não tem nada a ver. Nada a ver. É um jogo que tem os dois mecanismos, mas usados de formas totalmente diferentes. Começando já pelo tema, com certeza. Este vai ser um jogo dividido por rondas e cada ronda vai ter 3 fases. A fase da ação, a fase de eclipse e a fase de preparação. Na fase da ação nós vamos poder começar por jogar cartas de cultura, que são umas cartas especiais que nos deixam fazer algumas ações especiais. Depois de jogarmos essas cartas de cultura, vamos poder então fazer as nossas ações, enviando os nossos trabalhadores para sítios no tabuleiro principal. E mais especificamente 4 sítios. A iniciação, o desenvolvimento, a migração e a caça. São estes os 4 locais onde nós podemos utilizar. Na parte então da iniciação vamos adquirir novas cartas de trabalhador, novas cartas de membro da tribo para adicionar à nossa mão, em género, claro está, de deck building. A outra ação é a ação de desenvolvimento, onde nós vamos poder então adquirir, em vez de cartas de pessoas, cartas de membros da nossa tribo, vamos poder adquirir cartas de cultura que nos vão permitir fazer outras ações, que nos vão permitir dar recursos. Também a outra ação ou o outro local da ação que não podemos ir é então a caça, ou que nos permite então adquirir ou caçar, assim se possa dizer, adquirir cartas de animais. Esses animais também, depois de caçar, vamos colocá-los, podemos fazer um set collection desses animais e
também os podemos utilizar para ações especiais. Apesar de se os utilizarmos para ações especiais, esses animais não vão contar para esse set collection de final do jogo. E finalmente vamos também poder fazer a migração. Isto é, nós vamos poder espalhar, vai haver um outro tabuleiro, né? Temos o tabuleiro de locação de trabalhadores, temos um outro tabuleiro modular com hexágonos, onde vamos poder movimentar a nossa tribo, espalhar a nossa tribo por esse tabuleiro, por de hexágono em hexágono, e depois se tivermos em 3 hexágonos adjacentes, nós podemos colocar uma aldeia no meio da nossos acampamentos, assim se pode dizer. Podemos criar uma aldeia e depois de fazermos as nossas ações, a outra ação que podemos fazer é então terminar então coisa, e quando todos passarem, passamos à fase do eclipse. Na fase do eclipse vamos poder então usar as cartas. Antes de tudo, podemos usar cartas que colocamos portanto, para a fase de eclipse. Foram cartas que não utilizámos na fase de ação e que podemos utilizar na fase de eclipse. Ok, um bocadinho ao género do Dune Imperium, é verdade. É a única parecência que isto tem. E essas cartas, se tiverem o símbolo do eclipse, vão dar-nos várias coisas, normalmente recursos de comida, recursos de instrumentos, etc, etc. E há outros locais, tanto no tabuleiro principal como no tabuleiro do mapa, que também dão recursos e dão vários tipos de coisas, e as nossas pedras, nós podemos adquirir pedras rúnicas que vão permitir também dar-nos novas coisas durante a eclipse. Portanto, este local de produção, o eclipse é basicamente uma fase de produção de recursos. E depois disso vamos fazer uma preparação para a ronda seguinte. Portanto, é um jogo muito interessante, €1, que não é um euro médio, com uns mecanismos interessantes que eu gosto bastante, que podemos ter algumas equiparações com o Dune Imperium, mas é o próprio jogo. Sem dúvida, este Endless Winter e a sobrevivência da raça humana durante o maior inverno da sua existência é muito interessante. E pronto, foram estes 3 jogos de tema comum que normalmente vêm nesta rúbrica, e falar um bocadinho, uma pequena review, um pequeno intro a cada um deles, para ver se vocês têm algum interesse e descobrem novos jogos que poderão adquirir para vocês. E é tudo sobre estes 3 jogos de inverno. E ficamos por aqui. Espero que tenham gostado, espero que voltem para mais vídeos e até ao próximo vídeo.